Que literatura é essa, jovem RLORC? Trata-se sobre o meio ambiente. A terra é inocente, quem tem que cuidar é a gente. Alunos da quarta série, turma B, do ano de 2005. Escola Classe 29 de Taguatinga, professora Cleonice Borges. Alunos da quarta série, turma B. A terra é inocente, quem tem que cuidar é a gente. Reciclar é preciso. Reciclar é preciso para preservar o planeta, porque o que é jogado fora pode se transformar em outras coisas úteis. Se toda pessoa reciclar, o mundo vai ser bem melhor. A reciclagem é importante para os animais, inclusive para os seres humanos. Também é importante porque não vai poluir os rios, lagos, lagoas e solo. A reciclagem ajuda em algumas coisas, como a economia da energia, reduz a poluição, gera empregos, melhora a higiene das cidades, diminui os lixos dos lixões. Se nós reciclarmos, nossos descendentes terão um mundo bem melhor. A destruição da camada de ozônio. O homem, hoje em dia, está usando produtos e fazendo queimadas que destroem a camada de ozônio. A destruição da camada de ozônio, que pode causar o desequilíbrio ecológico. É simples, vou explicar. Quando a camada de ozônio é perfurada, os raios ultravioleta passam e poderá derreter as calotas polares. Acontece o efeito estufa, que é o superaquecimento da Terra. A camada de ozônio é como um cobertor para a Terra e, se perfurado, não vai servir mais. Como a Terra, sem camada de ozônio, vai se proteger? Se o homem faz queimadas, destrói a natureza e polui o ar, como é que a gente vai viver sem a camada de ozônio? O homem tem um jeito de não provocar isto tudo. É não fazendo queimadas e evitar o uso de certos produtos. Assim a natureza, o planeta, durará mais tempo. E nós também. Maravilhas e bênçãos divinas. Proteção ao meio ambiente. Tema de prioridade absoluta, principalmente nestes tempos de queimadas generalizadas. As riquezas brasileiras em chamas. A seca, acima do normal, aliada a ações criminosas, causam incêndios em áreas florestais de todo o país. Nossos repórteres visitaram essas regiões e acompanharam de perto o trabalho dos brigadistas que tentam conter o fogo. Um combate que parece não ter fim. Olha, mais uma vez eles estavam se preparando para ir embora, subiram o drone e o fogo recomeçou. Nessa luta, o maior inimigo é o fogo. Visto de baixo e observado de cima. Uma população sufocada. Muita falta de ar, muito desconforto. Árvores queimadas. Animais mortos. Meu Deus do céu. Rios secos. O país enfrenta a maior seca da história recente. Imagina 16 cidades do tamanho de São Paulo queimadas no menor bioma do Brasil. É muita coisa. E se torna uma preocupação mundial. A maior floresta tropical do mundo. Mais de 6 milhões e 700 mil quilômetros quadrados. A floresta amazônica tem um papel primordial na captura de carbono, que faz essa conversão em oxigênio e que garante esse equilíbrio climático que a gente tinha.
O verde, que antes parecia sem fim, deu lugar a outras cores. Os rios da região, sempre tão cheios, passam por uma estiagem severa, como os Solimões, um dos principais da bacia amazônica. As imagens aéreas mostram a quantidade de pequenas embarcações encalhadas no que antes era o Rio Solimões. Segundo o Serviço Geológico Brasileiro, a cota média do rio está negativa, menos 0,94 metros. É a maior seca da região dos últimos 40 anos e atinge aproximadamente 77 mil famílias. A gente está muito preocupado, a gente está querendo água potável. Os 62 municípios do interior do estado do Amazonas já estão em situação de emergência, de acordo com um decreto assinado pelo governo do estado. O problema se repete também em Rondônia. É o que aponta o levantamento feito pelo Sensipan, órgão do Ministério da Defesa que atua na proteção da Amazônia. Nós temos aí grandes eventos de fogo acontecendo aqui em reservas no próprio estado de Rondônia, e essa fumaça, como a gente consegue perceber, ó, pela direção do vento, ele vem e traz aqui onde estamos no município de Porto Velho. Essa fumaça está complicando nossa saúde. O trabalho dos bombeiros é cuidar dos focos existentes e tentar evitar que novos apareçam. As pessoas estão colocando muito fogo dentro da cidade nesses terrenos baldios para eliminar ali a vegetação, lixo, roedores, etc. Não é só a Amazônia que está em chamas. O fogo se espalha pelo centro-oeste do Brasil. O Pantanal também sofre com as queimadas. E quem mostra é o repórter William Franco. A maior planície alagável do mundo arde em chamas. As queimadas voltaram este ano, e intensas. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, na luta contra o fogo, Forças Armadas, civis do IBAMA e Corpo de Bombeiros se reúnem diariamente para definir as estratégias na operação de combate às chamas. Temos ali as dificuldades de temperatura, de umidade relativa do ar e dos ventos que espalham os focos de incêndio. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a situação do Pantanal é alarmante. Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto de 2023, foram registrados 1.104 focos de incêndio. Este ano, neste mesmo período, já foram registrados 5.281 focos. Desde o início da operação de combate às queimadas aqui no Pantanal, o aeroporto de Corumbá se transformou numa importante base de apoio no combate às chamas. Aqui ficam as aeronaves das Forças Armadas, que fazem o transporte dos brigadistas e também o lançamento de água. E é para lá que a gente vai agora. Logo à frente, avistamos este gigante da Força Aérea Brasileira. É o KC-390. É a primeira vez que está sendo utilizado numa missão de combate às queimadas. Foi adaptado para o lançamento de jatos d'água. Para acompanhar a ação, seguimos a bordo de um helicóptero do Exército Brasileiro. Sobrevoar o Pantanal é ter uma noção do tamanho da devastação. O fogo já consumiu uma área superior a 1 milhão de campos de futebol. Mas chegar ao local atingido se torna ainda mais desafiador. A quantidade de fumaça que é gerada pelos incêndios dificulta muito a navegação das aeronaves. O capitão Sampaio, comandante da aeronave, que já alertou que a visibilidade estava muito baixa em função desses incêndios. Então, precisa redobrar a atenção durante o voo. Pela área completamente tomada de fumaça, o avião da Força Aérea surge e faz o lançamento certeiro de água. 6.000 litros despejados sobre o fogo. Operação concluída com sucesso.
Segundo o IBAMA, grande parte dos focos de queimadas registrados no Pantanal este ano é resultado de ação humana. As queimadas no Pantanal e em outras regiões do Brasil chamaram também a atenção da imprensa internacional. Quem conta pra gente é o repórter Vandrei Pereira. As labaredas que consomem o Pantanal foram destaque no The New York Times. O maior Pantanal do mundo está queimando e animais raros estão morrendo, alerta a publicação. A reportagem mostra que desde o início do ano, os incêndios na região já destruíram uma área do tamanho do estado americano de New Jersey. As consequências das queimadas no Pantanal também viraram manchete em outros 2 sites de notícias aqui dos Estados Unidos. Dá só uma olhada. Esse destaca aqui os incêndios de ação recorde na região. E esse outro site diz que a situação fora de controle está colocando em risco a vida selvagem no Brasil. Sites e programas de TV de vários países exibiram imagens impressionantes registradas no Brasil. Essa, por exemplo, mostra a Ponte Rio Negro, que fica em Manaus. De longe, ela desaparece da paisagem por causa da fumaça. O jornal britânico The Guardian destacou as dificuldades do governo brasileiro no combate às chamas. Os principais jornais da França também destacaram a guerra das autoridades brasileiras contra o fogo. Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, as autoridades brasileiras estão investigando as causas do fogo. Tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Essa é uma tragédia em nível nacional, segundo os especialistas. Imagens de satélite mostram que se formou um grande cinturão de 500 quilômetros de chamas, atingindo os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de partes da Bolívia, do Peru e do Paraguai. E a fumaça criada por este cinturão de fogo é levada pelos ventos para outras regiões do Brasil, como o Sul e o Sudeste. Em São Paulo, fomos até a região de Ribeirão Preto, a 300 quilômetros da capital do estado. E a situação lá parecia controlada. Só parecia. Olha só a dificuldade de se combater esse tipo de tragédia. A Defesa Civil saiu para buscar mais água, o incêndio estava controlado, mas nesse meio tempo o fogo recomeçou. É muito difícil a gente chegar aqui tão perto assim. O olho arde, a dificuldade de respirar é enorme. O chão todo parece que está pegando fogo. Nós tivemos mais de 2.800 focos de incêndio identificados pelos satélites. Só essas 48 horas foram 7 vezes mais que o mês de agosto inteiro de 2023. Flagramos no meio da destruição pássaros que pareciam buscar comida no chão ou uma árvore para se abrigar, sem sucesso. Para este engenheiro agrônomo, recuperar a fauna e a flora dos locais atingidos pelo fogo vai ser muito difícil. Pelo menos uns 50 anos para começar a recuperar essas áreas. Animais, plantas, insetos, isso dizimou várias populações aí. E é mais difícil ainda quando a própria população joga contra. Esse vídeo mostra o momento em que um homem coloca fogo num mato à beira de uma estrada em São Bernardo do Campo. Peço para que a população, que quando veja uma pessoa fazendo algum tipo de foco de fogo, que denuncie, para que diminua. Quase no final da nossa gravação, a Defesa Civil e os bombeiros, com o uso do drone, detectaram uma região onde altas labaredas surgiram do nada. O combate se estendeu até a noite. Para os moradores das redondezas, só resta ficar na torcida.
Pelo menos para chover, sei lá. Uma das maiores riquezas brasileiras em chamas. A seca, acima do normal, aliada a ações criminosas, causam incêndios em áreas florestais de todo o país. Nossos repórteres visitaram essas regiões e acompanharam de perto o trabalho dos brigadistas que tentam conter o fogo. Um combate que parece não ter fim. Olha, mais uma vez eles estavam se preparando para ir embora, subiram o drone e o fogo recomeçou. Nessa luta, o maior inimigo é o fogo. Visto de baixo e observado de cima.